para gravar, então. Bom, galera, então, nessa aula, na verdade, assim, vamos começar falando do que eu expliquei na última explicação. Tá? Na última aula, nós falamos sobre a filosofia pré-socrática. Filosofia pré-socrática, que se refere aos primeiros pensadores, aos primeiros filósofos que surgiram na Grécia Antiga, o que eles perguntavam. E aí eu cheguei também a explicar para vocês, dividindo esses primeiros questionamentos dos primeiros filósofos entre a filosofia, aqueles que se questionavam sobre os fenômenos da natureza, que eram chamados filósofos da natureza, e os filósofos que se questionavam sobre a questão do ser. Aí eu dei um destaque principalmente a Parmênides e a Heráclito. E a gente falou de umas coisas, eu comentei sobre umas coisas bem complexas assim de entender aqui, quando a gente fala de a questão do ser, como as coisas, como as coisas se constituem e tal. Para um, o ser é igual ao não ser, para outro, o ser é em essência e em matéria, em forma. Então, isso depois vai sendo utilizado pela filosofia, por outros filósofos também. Mas, lá por volta do século V a.C., a gente tem a origem de Sócrates. Sócrates vai ser conhecido, de fato, como o pai da filosofia. Então, Sócrates, de fato, vai ser entendido pai da filosofia, como a gente conhece. Sabe, aquele padrão de pensador, de que tem uma frase e tal, mas não só por isso. Mas Sócrates ele vai ser o pai da filosofia, principalmente por conta da sua maneira de entender o conhecimento. Então, a sua forma de questionar, criticar o conhecimento é que vai dar tanto destaque a Sócrates no caso, na sua vida acadêmica, digamos assim, nas suas reflexões. Vou espelhar aqui para vocês me acompanharem. Tá? Aqui o esqueminha que nós temos sobre Sócrates e Platão. Acredita não, hoje a gente vai falar de Sócrates. Platão ele vai ficar para a próxima aula. Se vocês quiserem, claro, questionar alguma coisa, podem perguntar, beleza? Então, vamos lá. Sócrates era ateniense, tá? E é o primeiro pensador da filosofia assim, que a gente conhece, dentro como eu falei, dessa filosofia do mundo, enfim, do conceito de filosofia mesmo. Ele é o primeiro pensador, tá? Ateniense. Sócrates viveu numa Atenas que estava no auge da democracia, do desenvolvimento da democracia, no seu período clássico, Por isso que a gente chama esse período da filosofia de período clássico, porque é o período da história da Grécia onde onde a filosofia, onde a filosofia surgiu, onde o teatro se desenvolveu, onde os gregos tiveram ali o seu momento mais próspero de sociedade, seu momento mais próspero de sociedade. Então, por isso que a gente fala que é o período clássico, tanto na história da Grécia, vocês devem ter estudado isso com Israel, como também é o período mais próspero da própria filosofia, que é onde surge ali o pensamento socrático. Por que a gente fala pensamento socrático? Por que a gente divide a origem da filosofia entre a filosofia pré-socrática e a filosofia socrática? Enquanto os filósofos pré-socráticos pensavam o conhecimento se voltando, se inclinando para como é que eu posso dizer, para o cosmos, ou seja, para o universo, lembrando, cosmos é igual ao universo. Eles se inclinavam para entender o cosmos, então eles eram conhecidos, inclusive, como filósofos da natureza. Sócrates ele vai fazer um questionamento, ele vai fazer uma crítica sobre o próprio conhecimento. Então, Sócrates, ele vai, ao invés de questionar, o que é a água, o que é o fogo, o elemento que dá origem ao universo, como os primeiros filósofos pensaram, Sócrates ele vai criticar o próprio conhecimento, ou seja, o que está por trás dos elementos que constroem aquilo que a gente chama de conhecimento, aquilo que a gente chama de saber, aquilo que você estuda na escola, aquilo que quando a gente fala aprender, a gente está aprendendo conhecimento. Então, quando você lê um livro, você faz uma equação, quando o professor te ensina um cálculo, quando você aprende a ler, escrever, você está adquirindo técnicas de conhecimento.
E Sócrates ele quer criticar exatamente como que o conhecimento ele é construído. Ou seja, Sócrates ele volta à filosofia, né, os questionamentos da filosofia, as perguntas da filosofia, porque é isso que é a essência da filosofia, a pergunta, o questionamento. Então, ele volta o questionamento da filosofia para o próprio homem. Então, a filosofia socrática é uma filosofia mais humana, antropocêntrica, porque ele concentra os seus questionamentos sobre o próprio ser humano, sobre como o ser humano aprende, como ele obtém conhecimento, tá? E o que está por trás disso, tá bom? Mas vamos lá, perfil histórico de Sócrates, então. Nós temos tópico 1, Sócrates, quanto, né, seguindo os tópicos aqui, perfil histórico. Primeiro, existe uma possibilidade de Sócrates não ter existido, tá? Possibilidade de inexistência de Sócrates. O que é isso aí? Né? Uma parada meio louca, né? Assim, tá? Não há nenhum tipo de fonte que comprove, fonte escrita, fonte histórica que comprove a existência de Sócrates. É possível que ele não tenha existido. Dizem que Platão criou um alter ego para escrever um seu livro chamado A República. Então, o que a gente sabe sobre Sócrates é o que Platão escreveu sobre ele no livro de Platão, conhecido como A República. Tá? Conhecido como A República. Então, só que Sócrates em si não deixou nada escrito. Não deixou nada escrito. Tá? Ele era professor, filósofo, né, professor, e ele tinha um método de ensino bem diferente bem diferente dos outros professores daquele contexto. Tá? Os professores daquele contexto eram chamados de sofistas. Tá? E depois eu explico melhor sobre eles. E Sócrates ele tinha um jeito de dar aula que era chamado peripatético. Não sei se vocês já assistiram uma série chamada Merli, que fala de um professor de filosofia. Ele até comenta sobre esse conceito de aula, peripatético. Tá? Esse conceito de aula peripatético é o quê? Vou colocar aqui. O Sócrates dava aula andando por Atenas, pelas ruas de Atenas. Ele saía questionando as pessoas, né? E os seus discípulos iam seguindo ele, seus alunos, né? Então ele ia questionando as pessoas, né? O que você está fazendo aí? Ah, eu estou capinando. Mas o que é capinar? Qual a essência do capinar? Capinar para quê, né? Capinar, não, capinar é um trabalho, mas o que é trabalho? Então ele questionava, ele era um homem muito questionador em Atenas. E dizem que isso que incomodava muitas pessoas, né? Isso incomodava muitas pessoas e fazia com que, né, claro, ele fosse um cara meio intragável em Atenas. Mas, de qualquer maneira, era a essência da sua filosofia. A dúvida, o questionamento. Né? E é isso, como eu disse, que é a grande diferença entre Sócrates e os pré-socráticos. Enquanto os pré-socráticos queriam desvendar o universo, né, em sua composição natural, Sócrates queria desvendar o próprio conhecimento, ou seja, como se conhece, né, como se aprende as coisas que nós aprendemos, né, como se define esse conhecimento que nós aprendemos. Em muitas outras palavras, né, a gente pode arrumar uma definição para a filosofia socrática, mas é importante a gente entender que nessa perspectiva, Sócrates ele quer buscar o quê? A essência de um conhecimento verdadeiro. Ou seja, o que separa o conhecimento que é falso do conhecimento que é verdadeiro? Do conhecimento mitológico do conhecimento racional. Essa é uma das grandes preocupações de Sócrates. Separar esse conhecimento falso, mitológico, mítico, do conhecimento que seria verdadeiro. Então, ele quer saber como é possível chegar a esse conhecimento verdadeiro. Mais do que encontrar esse conhecimento verdadeiro numa parede, num livro, numa árvore, seria como se chega as afirmações, né? Então, por isso que é uma filosofia sempre crítica. Né? Então, Sócrates ele inicia uma filosofia muito crítica. Isso que é muito importante, é claro, na filosofia ocidental. Beleza? Então, vamos lá, para falar de conhecimento, né, e razão em Sócrates. Para onde a gente começa, então? Primeiro, Sócrates ele faz uma crítica a esses sofistas. Né?
Os sofistas, como eu disse, eles eram professores de filosofia em Atenas. E Sócrates criticava eles em duas coisas principais. Vou colocar aqui no chat. Tá? Primeiro, Sócrates criticava os sofistas por quê? Porque eles cobravam para dar aula. Então, eles ministravam aulas por dinheiro. Sócrates achava que isso era antiético. Era antiético, porque o conhecimento não pode ser retido. Significa que em Atenas, para você aprender, para você ter conhecimento, você tinha que pagar. E, claro, quem ensinava na visão de Sócrates, o fato de ensinar por dinheiro não é um lance do cara ser recompensado por um salário, não, gente. O lance, né, como eu, por exemplo, trabalho, de certa forma, como trabalhador, recebo um salário. Naquele contexto, os sofistas ensinavam, mas eles só ensinavam os filhos dos eupátridas, né? Ou, né, no caso, só ensinavam a elite eupátrida, que eram a elite ateniense, e da aristocracia, né? Os filhos dos legisladores, dos grandes comerciantes. Então, esse era o problema, que as outras pessoas ficavam sem, no caso, acesso ao conhecimento. Então, Sócrates criticava os sofistas por conta disso. Né? O fato deles cobrarem para ensinar, e ensinar por conveniência. Né? Então, eles ensinavam por conveniência. Então, o fato deles darem aula, deles ministrarem aulas por dinheiro, não é porque eles recebiam um salário, não é isso que era ilegal na visão de Sócrates. Até mesmo porque as relações econômicas na sociedade grega, né, clássica, não eram capitalistas ainda. É como hoje, a gente trabalha para receber um salário. Lá existem outras formas, né, uma outra forma de relação, onde as relações econômicas se estabeleciam, as relações de trabalho, né, se estabeleciam de uma forma diferente. Então ele criticava porque acabava esse conhecimento cobrado, né, esse conhecimento que era pago, ele era um conhecimento conveniente. Você ensina quem te paga e ensina aquilo que quem te paga quer aprender. Então, isso seria errado na visão de Sócrates. É um conhecimento, portanto, corrompido. Tá? E outra coisa também que o Sócrates criticava os sofistas é sobre verem um conhecimento de maneira absoluta. De maneira absoluta. Então, eles achavam que o que já tinha sido descoberto até então, isso pelos pré-socráticos, né, os sofistas, achavam que o que já tinha sido descoberto até então era o suficiente, era a verdade absoluta. Então, você não podia questionar os grandes pensadores ancestrais de Sócrates e dos outros, né, sofistas, porque eles já tinham descoberto coisas. Eles eram como, né, seres quase absolutos no quanto ao conhecimento. E Sócrates não concordava com isso. Então, acabava que os sofistas ensinavam por conveniência, não aprendiam e não ensinavam a essência do conhecimento na visão de Sócrates, que era crítica, ou seja, além de você aprender, você tem que ser crítico, tem que ser reflexivo, tem que ser instigado, né? Tem que se indagar sempre. Então, o Sócrates questionava isso, o fato deles ensinarem por dinheiro, e deles verem o conhecimento de uma forma absoluta, que aquilo que eles ensinavam era a verdade absoluta. Então, Sócrates questionava isso. Como assim a verdade absoluta? Quem pode ser dono da verdade? Bom, aí a gente começa a entender como Sócrates entende o que é o conhecimento verdadeiro. Daí a gente pode achar isso através de dois conceitos. O conceito de ironia e o conceito de maêutica. Mas antes de falar disso, vou contar uma história de Sócrates. Né? Reza a lenda, né, Platão conta uma história de que Sócrates foi até o oráculo dos deuses. E no oráculo dos deuses ele questionou o oráculo sobre a verdade. Né? O que é a verdade? E na porta, né, no caso, no templo do oráculo dos deuses, tinha lá, né, no caso, na entrada, tinha uma grande escritura, assim, conhece-te a ti mesmo. Sócrates isso vai chamar muita atenção de Sócrates. Na hora que ele vai até o oráculo dos deuses e encontra lá nessa escritura assim: conhece-te a ti mesmo. E
Sócrates, é claro, vai ficar extremamente incomodado com essa, porque ele vai entender o seguinte: antes de você querer saber a verdade, o que é a verdade ou o que é a mentira, você primeiro tem que se questionar sobre si. Conhece-te a ti mesmo. Ou seja, a filosofia socrática é uma filosofia introspectiva, que faz o indivíduo olhar para dentro de si. Ao invés de questionar o que o outro sabe, em primeiro lugar, você tem que se questionar o que você sabe. Tá? E aí ele chega no oráculo dos deuses e pergunta para o oráculo dos deuses assim, né? O oráculo é tipo um sacerdote que fazia os presságios do mundo, né? Como se ele ter o conhecimento. Ele pergunta, já que o oráculo é o cara que sabe tudo, vamos lá perguntar para ele o que é a verdade. E o oráculo volta para o Sócrates e pergunta, me diga o que você sabe. Sócrates lança uma famosa frase, a frase que os alunos adoram colocar na prova, que é só sei que nada sei. Só sei que nada sei. E aí o oráculo diz para Sócrates assim, você, portanto, Sócrates, é o homem mais sábio da Grécia Antiga, porque você sabe reconhecer a sua ignorância. Ou seja, Sócrates ele não teria limites para aprender, porque ele reconhece que não sabe de tudo. Ou seja, reconhecer o que você não sabe de tudo, reconhecer que você não é o dono do conhecimento, é o primeiro passo para que você saiba mais, cada vez mais. Isso a gente chama de ironia. Então, Sócrates entende que o método socrático de chegar ao conhecimento verdadeiro era através, primeiro de tudo, através da ironia. Através da ironia. Ou seja, reconhecer a própria ignorância. Ao invés de fazer afirmações, você tem que levar o outro a se questionar sobre o que ele sabe. Para assim, de fato, o conhecimento ser revelado. Então, na visão de Sócrates, o conhecimento verdadeiro ele não é encontrado em uma árvore, não existe uma árvore que é pé de conhecimento verdadeiro. Tá? Não existe um lugar que você vai encontrar o conhecimento verdadeiro, não existe um livro que você vai encontrar o conhecimento verdadeiro. O conhecimento verdadeiro ele se dá pelo debate, pela crítica, pelo questionamento, e principalmente pelo autoquestionamento. Então, é o debate, o diálogo, que revela o conhecimento. O conhecimento ele é revelado. Tá? Então, Sócrates ele indica que num debate é necessário que se faça ali sempre uma autocrítica, sempre se usa a ironia. Né? Em termos práticos, no debate é como se você levasse a outra pessoa a questionar o que ela sabe. Ou seja, como se você usasse mais perguntas do que respostas num debate. Para que o debate, de fato, levasse a um conhecimento o mais próximo possível do que seria o conhecimento verdadeiro. Tá? E não simplesmente as afirmações, né? Afirmações demasiadas, né? É muito comum, assim, eu falo como admirador da filosofia, né? Posso falar que eu sou filósofo, mas como admirador da filosofia e quem gosta de estudar filosofia, e como professor de história também, é claro, é muito interessante quando eu entro em debate com algumas pessoas, ou quando algumas pessoas querem debater dentro de determinados temas, assim, elas chegam muito cheias de afirmação, como se fosse um ringue, e eu tivesse que ser nocauteado. O verdadeiro nocaute acontece quando você reconhece a própria ignorância, e é claro, esse é o passo, ao mesmo tempo que é o nocaute, porque você fica incomodado, né? Mas é o passo para que você transcenda o conhecimento e vá para além do que você imaginou, né? Você possa ver o conhecimento por outros olhos. Tá? E aí, quando esse conhecimento vem, né, e ele não vem através, como eu falei, das afirmações absolutas, mas através do questionamento, da dúvida, da crítica. Tá? Então, Sócrates nos ensina a sermos críticos, portanto, é que vem a maiêutica. Maiêutica significa ato de parir. É o ato de parir. Então, quando o conhecimento verdadeiro é revelado através do debate, Sócrates entende que então essa revelação é como um ato de parir. Por que Sócrates fala isso? Por que ele dá o conceito de maiêutica para
para essa revelação do conhecimento verdadeiro? Primeiro tem essa questão da luz, né, dar a luz ao conhecimento, né, e também porque a mãe dele era parteira, né, dizem, né, diz Platão que a mãe dele era parteira. E Sócrates observou que o que a mãe dele fazia era apenas ajudar uma mulher a ter o seu bebê. Mas a mãe do Sócrates, como parteira, não ficava com o bebê. Então, o papel do filósofo, ao ensinar, não era de dar o conhecimento, mas ajudar a pessoa a revelar o conhecimento verdadeiro. Portanto, a pessoa encontrar a razão. Razão seria isso, gente. A razão é quando nós conseguimos perceber a verdade, perceber a lógica, perceber o conhecimento verdadeiro. Isso é um processo tipo o de parir. Ele é incômodo, doloroso, mas ele revela o que seria a verdade. Então, um filósofo ele não fica com conhecimento para ele ajuda as pessoas a alcançarem o conhecimento verdadeiro. Tá? Ajuda as pessoas a alcançarem o conhecimento verdadeiro. Ou seja, o filósofo nenhum detém conhecimento algum. Assim, ajuda as pessoas a chegarem até o conhecimento. Por isso que também, na visão de Sócrates, né, o mestre ele sempre é superado pelo seu discípulo. Que o discípulo ele vai sempre além do que o mestre pôde chegar. Né? Beleza? Desculpa aí as mensagens do WhatsApp. Minha mãe. Tá, vamos lá. E aí, é claro, Sócrates ele mostra, portanto, o papel da filosofia. E é exatamente a demonstração desse papel da filosofia que leva Sócrates à sua condenação. Sócrates ele vai começar a incomodar, de acordo com Platão no livro República, onde Platão narra a condenação de Sócrates e faz uma dura crítica à democracia ateniense. Platão diz que Sócrates passou a incomodar a sociedade grega, somente os políticos gregos, no caso atenienses, né, os legisladores. O fato dele ser muito crítico incomodava e atrapalhava os interesses políticos da elite ateniense, né, dos legisladores e dos políticos que apoiavam a elite ateniense, que fez com que ele fosse visto como uma ameaça à democracia. Então é muito contraditório isso que Platão vai questionar. Como um regime que prega a liberdade, né, o direito de fala, o direito de participação, o direito de igualdade perante a lei, tem como característica a condenação de alguém que simplesmente quis exercer os seus direitos de pensar, de ser crítico, de fazer a filosofia, de ser racional. Então, nisso, Platão ele acaba por mostrar que a filosofia ela tem não só um papel de admiração, mas um papel também de incômodo, de que o filósofo ele sempre acaba por incomodar uma sociedade. Ele não só é alguém que é crítico, e ajuda a revelar o conhecimento, mas é alguém também que incomoda. E esse incomodar é o que faz com que muitos filósofos, isso não é uma regra geral, mas fez com que muitos filósofos na história fossem perseguidos em seu tempo histórico. Né? Alguns outros não. Existem os filósofos que, na verdade, ajudaram a legitimar uma forma de pensar, né? No nazismo, na Idade Média. Existiam filósofos que ajudaram o regime nazista a se construir, assim como o pensamento medieval a se construir também. Mas, na visão de Platão, o papel do filósofo é um papel de incômodo. Né? E ele vê isso em Sócrates. Tá? E é, claro, um ponto de partida para a filosofia como ela é conhecida no mundo ocidental. Em outros lugares também, no mundo árabe também, né, que Sócrates vai ser uma grande influência. Tudo bem, gente? Beleza? Então, eu vou encerrar aqui a nossa gravação. Calma aí. Vou encerrar a nossa gravação aqui. Beleza? Se vocês... está tudo ok, gente? Manda um ok para mim no chat, só para eu saber que já posso pausar. Beleza. Como eu disse, a aula vai estar salva depois para vocês no YouTube, se vocês quiserem consultar depois. E nessa lista de exercícios tem alguns exercícios, vocês podem fazer aqueles referentes ao que eu expliquei hoje, sobre Sócrates, tá? E sobre filosofia, de uma maneira geral. E é isso aí, beleza?